Em 1994, uma novela das 7 conseguiu uma coisa impressionante: transformar morte, espiritualidade, vingança e vida após a morte em assunto popular no Brasil. Era A Viagem, de Ivani Ribeiro. A história começa com Alexandre, vivido por Guilherme Fontes. Revoltado, impulsivo e envolvido com o crime, ele mata um homem durante uma tentativa de roubo e acaba preso. Sua irmã Diná, interpretada por Cristiane Torlone, faz de tudo para ajudá-lo. Ela procura o advogado Otávio Jordão, personagem de Antônio Fagundes, mas ele se recusa a assumir a defesa. Alexandre é condenado. Na prisão, desesperado e cheio de ódio, tira a própria vida. Só que, em A Viagem, morrer não significa sair da história. Na verdade, é justamente depois da morte de Alexandre que começa a parte mais marcante da novela. Consumido pelo desejo de vingança, seu espírito passa a perseguir aqueles que considera responsáveis por sua tragédia. E um dos principais alvos é Theo. A novela mostra Alexandre influenciando seu comportamento. Theo começa a agir de maneira estranha, agressiva e completamente diferente do homem que sua família conhecia. E Alexandre não se limitava a perseguir Theo. Sua vingança começava a atingir famílias inteiras. Um dos casos mais impressionantes era o de Dona Guiomar, personagem de Laura Cardoso. Guiomar sempre gostou de Raul e tratava o genro praticamente como um filho. Até Alexandre se aproximar. Sob sua influência espiritual, aquela mulher carinhosa muda completamente. Passa a implicar com Raul, provoca discussões dentro de casa e ajuda a transformar o casamento de Raul e Andresa em um verdadeiro inferno. Era exatamente o que Alexandre queria. Mas talvez ainda mais cruel fosse aquilo que ele fazia com Tato, filho de Otávio. Se Alexandre odiava Otávio, atingir seu filho era uma maneira de fazê-lo sofrer. Tato começa a mudar. Abandona os estudos, torna-se agressivo, rebelde e passa a ter comportamentos cada vez mais destrutivos. É quase como se Alexandre tentasse transformar Tato em uma versão dele próprio. E aí estava um dos aspectos mais perturbadores de A Viagem. Alexandre não precisava aparecer segurando uma arma ou ameaçando alguém. Muitas vezes, ele simplesmente ficava próximo da pessoa. E pouco a pouco, ela começava a mudar. A novela transformava uma discussão espiritual em algo quase próximo do terror psicológico. Porque Alexandre descobriu que existia uma maneira ainda mais dolorosa de atingir seus inimigos: destruir as pessoas que eles amavam. Para o público, aquelas cenas eram assustadoras. Mas A Viagem não queria apenas provocar medo. Por trás da história de Alexandre havia uma discussão muito maior sobre as consequências de nossas escolhas, o ódio, o perdão e a possibilidade de transformação. E havia também uma grande história de amor. Diná inicialmente não suporta Otávio. Para ela, aquele homem havia abandonado Alexandre quando ele mais precisava. Só que a relação entre os dois muda. A raiva dá lugar ao amor. E quando parece que finalmente teremos um romance tradicional de novela, Ivani Ribeiro novamente muda o rumo da história. Porque A Viagem faz uma pergunta que poucas novelas tiveram coragem de colocar no centro de sua trama: o amor termina quando alguém morre. A partir daí, Diná e Otávio protagonizam uma das histórias de amor mais lembradas da televisão brasileira. Mas talvez o maior feito da novela tenha acontecido fora da ficção. Em pleno horário das 7, milhões de brasileiros passaram a ouvir expressões e ideias ligadas ao espiritismo, reencarnação, obsessão espiritual, evolução do espírito e existência de uma vida depois da morte. E isso aconteceu numa época em que não existiam redes sociais. No dia seguinte, a discussão continuava no trabalho, na escola, no ônibus e dentro de casa. O impacto foi tão grande que a imprensa da época chegou a falar em uma verdadeira explosão do interesse pelo espiritismo provocada pela novela. Mas existe uma razão para A Viagem ter funcionado mesmo entre pessoas que não acreditavam naquelas ideias. Ivani Ribeiro não escreveu simplesmente uma novela sobre religião. Ela escreveu um grande melodrama. Tinha romance. Tinha humor. Tinha conflitos familiares. Tinha vilões. Tinha personagens populares e tinha Alexandre.
Guilherme Fontes conseguiu transformar o personagem em uma das figuras mais assustadoras e, ao mesmo tempo, trágicas das novelas dos anos 90. Alexandre começa a história querendo vingança. Mas sua verdadeira viagem não é entre a Terra e o mundo espiritual. É uma viagem entre o ódio e o perdão. Talvez seja justamente por isso que a viagem continue despertando tanta nostalgia mais de 3 décadas depois. Porque por trás dos efeitos especiais, das aparições e das discussões sobre espiritismo existe uma questão profundamente humana. O que acontece com aqueles que amamos depois que eles partem? Ninguém pode responder essa pergunta com certeza. Mas durante alguns meses de 1994, milhões de brasileiros ligaram a televisão todos os dias para imaginar uma resposta. E talvez essa seja a maior força de A Viagem. Falava sobre a esperança de que algumas despedidas não sejam para sempre.